Opa, tudo bom? Eu sou Alexandre Matias e esse é o Darkzera. Nome besta que eu botei para esse pequeno programa de 2 episódios que eu criei para comentar a série Dark. Como eu fiz na terceira temporada de Westworld, que eu criei o Centro Westworld e estou esperando aí a quarta temporada para retomá-lo. Vai saber quando volta. Dark, no entanto, esse Darkzera aqui, no entanto, só tem 2 episódios porque tem um episódio antes do início da terceira temporada, que acontece agora no sábado, e quando chegam todos os episódios de uma vez, em vez de eu comentar um por um, eu vou preferir comentar todos eles na semana que vem, quando todo mundo já tiver assistido. É também uma forma que eu encontrei para estimular as pessoas a assistirem Dark, que é uma das melhores séries que eu já vi. Bem amarradinha e o melhor de tudo, né? Tem só 3 temporadas. Então a primeira parte desse papo aqui eu vou falar sobre por que eu acho que você deveria assistir Dark, por que Dark é uma das melhores séries que tem hoje, e depois eu começo a teorizar sobre a, a terceira temporada, reunir uma série de especulações que muita gente está cogitando aí na internet e ao mesmo tempo algumas minhas. E então, antes de eu entrar nessa parte das especulações, que aí é spoiler pra cacete, eu dou um aviso aqui que você cai fora. Antes disso, dá para assistir o programa numa boa, porque eu vou começar simplesmente fazendo um elogio à série, saca? É uma série alemã que, para começar, já é grande novidade, né? A gente está muito acostumado a assistir série americana, no máximo uma série inglesa, de vez em quando tem pintado uma ou outra série europeia. E tá aí a oportunidade da gente embarcar numa série alemã, e uma senhora série, assim. Acho que tem uma dificuldade que muita gente teve, principalmente na primeira temporada, de se relacionar com os personagens, né? Porque acho que os personagens são muito duros, muito frios, muito aparentemente distantes, mas eu acho que isso não só tem a ver com a cultura alemã, mas principalmente com a natureza dual da série, né? A série trabalha sempre com esse conflito entre o que é bom e o que é mal, e você não saber exatamente quem que está fazendo bem a quem, sabe? Se aquele gesto que foi feito realmente tem a ver, ou se é uma parada feita para uma coisa que vai acontecer depois, e o que parece ser bom não é bom, né? Eles têm até uma divisão interna ali de poderes entre luz e sombra, que não necessariamente tem a ver com o título da série, né? Que por um acaso, estranhamente, é uma palavra em inglês, que até agora não surgiu como termo durante a série. No máximo dá pra gente fazer alguma alusão à matéria escura, né? Que é um dos assuntos que vem à tona. A Dark é uma história de uma criança que desaparece, na verdade uma série de desaparecimentos de crianças numa cidade fictícia na Alemanha, cidade pequenininha, o que traça algumas comparações naturalmente com o Twin Peaks, e aos poucos também com Stranger Things, né? E aos poucos a gente vai entendendo que não são simples desaparecimentos, mas isso acontece logo no primeiro episódio da primeira temporada. A gente descobre que dá para viajar no tempo. Tem um dado lugar na cidade que algo acontece e aos poucos os personagens vão entendendo aí que não só eles podem viajar no tempo, como eles podem alterar o futuro. Será que eles podem? A série é toda sobre essa natureza do livre-arbítrio versus o destino determinado, do ponto de vista da viagem do tempo. Né? À medida que a série vai passando, ela vai ficando mais complexa e ao mesmo tempo super amarrada. Né? Tem uma questão das principais famílias da série estarem relacionadas à principal história, né? Ao motivo disso tudo estar acontecendo. Aparentemente tem um sentido por trás de tudo, e a gente tenta descobrir aí nessas 2 primeiras temporadas o que diabo está acontecendo. É tudo muito bem amarrado, o texto é muito bom, os atores são muito bons, os personagens são muito bem desenvolvidos, os ganchos de um episódio para o outro, é tudo muito
certinho, assim, saca? A impressão que dá é que eles vão conseguir terminar, e o fato de serem 3 temporadas só facilita muito essa coisa de acompanhar uma série. E também, se você nunca assistiu a série, eu recomendo assistir agora, porque ela é bem complicada. Ela não é difícil, mas ela tem uma trama que, se você não presta atenção, você vai passar batido em algumas coisas. E assim, se você já assistiu a série 2 anos atrás, quando passou a segunda temporada, e. Aliás, não, 2 anos não, foi do ano passado. E quer assistir a terceira temporada sem lembrar de nada, não recomendo. Saca? O ideal é que você reassista pelo menos a segunda temporada para ter uma noção do que vai acontecer. Né? E aí já lançaram alguns trailers que aos poucos vão contando o que tem de novidade nessa próxima temporada, deixando algumas pistas que tinham ficado no último episódio da segunda temporada no ar, e aos poucos isso vai se encaixando. Né? Isso, você vai montando esse mapa mental para entender onde é que eles vão parar na terceira temporada. Mas é uma série que tem uma fotografia lindíssima. É uma série que também não faz, justamente do ponto de vista da fotografia, diferença entre tempo, né? É muito bom porque eles conseguem manter uma fotografia parecida em diferentes épocas, e ao mesmo tempo que faz a gente ficar meio perdido, porque no fim das contas tem a ver com a própria teoria básica, que eu não vou contar qual mas que, enfim, é o centro do seriado. É uma senhora viagem, muito bem contada, muito bem atuada, escrita, enfim. Uma série nota 10 até agora. Vamos torcer para que a terceira temporada consagre isso lindamente. E a partir de agora eu vou teorizar sobre o que pode acontecer na terceira temporada, o que a gente tá para assistir. Então, se você não quer saber nada sobre a terceira temporada, se você não terminou de ver as 2 primeiras temporadas, recomendo que desligue e retorne aí antes de ver a terceira temporada, né, para também não correr o risco de saber algum spoiler antes da hora. O fato é, uma das principais cenas do último episódio da segunda temporada é que vem uma Marta de outra dimensão, uma Marta com franja, e salva o Jonas. E cria essa sensação que já estava complicado a gente acompanhar toda a linha do tempo de Dark, que vai se superpondo, e a realidade básica que eu estava falando antes de falar dos spoilers é que o tempo é uma coisa só, passado, presente e futuro tão interligados, e um altera o outro, independente de um acontecer antes ou depois do outro. Né? É como se o tempo fosse aquele diagrama da triquetra, triquetra, aqueles 3 pedaços de círculo que acabam funcionando como uma espécie de ícone da série. O que nos leva a crer que talvez a terceira parte dessa lógica seja justamente uma terceira realidade, que talvez tenha começado a partir, essa segunda realidade, né, a partir do mesmo evento que torna as viagens no tempo possível. A gente viu, inclusive, nos trailers, que tem personagem, todos os personagens têm seus equivalentes nesse outro universo. Então tem pelo menos uma segunda realidade em que várias coisas acontecem aparentemente parecidas, mas com uma outra capa, uma outra roupagem. Tem 2 detalhes rápidos que a gente vê: o Ulrich do passado matando, ou pelo menos tentando matar, o... Como é o nome do menino? Separei aqui uma cola do lado, porque senão os nomes eu acabo confundindo. Como é que é o nome dele? O Egon. Não, o Egon não, é o Helge, exatamente. O Helge é o menino que o Ulrich volta no passado
para tentar matar, ele não consegue matar e deixa o menino com o rosto é, avariado, né, na nossa realidade. Mas na breve cena que a gente vê no trailer, a gente vê o Ulrich com outra roupa, acertando com a pedra alguém que deve ser o próprio Helg, e o Helg mais velho sem um olho, como se ele não tivesse conseguido matar o Helg, como na nossa realidade, mas tivesse deixado o menino cego, de um olho naquela situação. A gente viu a Catherine voltando no tempo e a gente não sabe para onde ela vai, para quando ela vai, né? Aparentemente ela volta no tempo para reencontrar com o Mikkel, que é o filho dela, que é a primeira criança, não é a primeira criança a desaparecer, mas é a primeira criança do grupo de atores que a gente está acompanhando, que a gente percebe que desaparece e a gente depois fica sabendo que a gente já tinha visto a história dele até o final. O Mikkel, inclusive, para mim é o ponto-chave da história toda. Então, provavelmente, e o que deu a entender também, é que a Marta, nessa outra realidade, principalmente porque ela está usando um jaleco, um casaco amarelo, como o Jonas usa, né? Que ela é o equivalente ao Jonas nessa nova realidade. E isso leva a crer que ela talvez seja a Eve. Né? Tem toda essa coisa do Adão e Eva, né? Que seriam o casal original, né, que deram origem, inclusive, talvez ao Sigmundus, né, que é aquela ordem de viajantes no tempo. Ela mais velha seja a versão, uma vez que ela é o Jonas desse novo mundo, do mesmo jeito que o Jonas mais velho é o Adam, ela seria a Eve que estaria controlando aí, ou melhor, batendo de frente com o que o Adam está cogitando fazer. Pra, qual que é a ideia do Adam mesmo? É aquela história do tentar matar Deus porque Deus é o tempo e com isso criar um novo mundo. Talvez a Eve esteja querendo fazer o contrário disso. A gente vê inclusive nos trailers aquela cena do lugar que o Adam reúne as pessoas, né, que é uma espécie de central das viagens do tempo, pegando fogo, com aqueles 3 personagens novos que parecem ser o mesmo em épocas diferentes, porque eles têm a mesma cicatriz, né, a gente não sabe quem é esse cara, nem adianta especular muito. Mas o fato é, tem um lugar desse que queima que não necessariamente é a central do Sigmundus, pode ser a central do Sigmundus na realidade alternativa em que a Eve comanda, ao contrário do Adam. Isso é uma das questões que a gente tem em aberto e que deve ser resolvida, tipo, provavelmente no finzinho da série, né, quando a gente é confrontado. Existe inclusive a possibilidade de que o Adam talvez não fosse o Jonas, né, o fato dele ser desfigurado inclusive faz com que a gente caia, né, nessa história, e que tem muita gente que cogita que ele pode ser o Bartos. E o Bartos também, ele pode ser aquele cara que o jovem Noah mata no começo da segunda temporada. Ele, inclusive, o ator tem olho claro e ele usa uma lente para ficar com o olho da mesma cor do Bartos, e ele seria ironicamente, né, mais um desses paradoxos do tempo que a gente está vendo, do mesmo jeito que cara, eu sempre esqueço, tem que ficar vendo os nomes das pessoas. A Charlotte, mãe da própria filha, mãe da própria filha, não, mãe da própria mãe, né? A Alice, que é a filha dela, é a mãe dela mesma. E aí tem essas outras questões, né? Que talvez tem o próprio, a história do cientista louco, né? O Doc Lee dessa série, eu acho muito bom. Tem uma passagem na segunda temporada, quando o Jonas, adulto, encontra o H.D. Tannhaus, que é o cientista que descobre a possibilidade de viajar no tempo e faz a primeira máquina do tempo, só que ele é ensinado, né? Porque ele recebe um livro que ele escreveu, vindo do futuro, e uma pessoa que vem do futuro explica para ele como construir a máquina do tempo que ele mesmo construiu. Então tem todas essas questões. Talvez
tem uma relação, talvez a Charlotte seja filha dele, tá sendo colocado, mas enfim, existe a possibilidade da gente ver ainda mais esses paradoxos temporais em relações de novos personagens, né? A gente descobrir que alguém é tio do próprio avô, enfim. A gente também tem que saber um pouco mais o que está acontecendo no futuro, quem é aquela personagem que é a assistente da Liz, Cília, né? A gente não sabe qual que é a relação dela, certamente tem alguma relação com as famílias de Winden. A gente também vai ficar sabendo quem são todos os personagens daquela foto do Sigmundus, que o Adam está sentado, a foto antiga, e provavelmente a gente vê aí nesse evento que acontece com o Apocalipse, né, que teoricamente é na data que a série estreia, que aqueles personagens, o Peter, o Magnus, a Francesca e a Liz e o Jonas voltam no tempo. Talvez eles voltem. E essa também é uma teoria minha, né? Que eu acho que do mesmo jeito que a gente começou a série em 2019, 1987 e 1954, acho que é isso, né? E na segunda temporada a gente avançou para 2053 e para 1921. Eu não duvido nada que nessa terceira temporada a gente avance ainda mais para 1888 e 2086, descobrindo aí quase um século de história relacionado à viagem do tempo. E para mim o ponto central é o Mikkel. Para mim essa é a grande chave da história. Provavelmente, estou apostando nisso, a gente termina a série exatamente antes da primeira cena da série. Por isso que eu acho que o Mikkel tem um papel aí muito importante. Ele talvez seja aquele personagem que a gente vê sozinho num deserto, tem umas cenas de um trailer que parece um deserto completo, não faz o menor sentido. Talvez isso seja 2086, antes de mais um apocalipse que tenha sido feito. Os tais apocalipses, né, essas explosões usando aí a natureza radioativa e a posição em cima lá da caverna da usina nuclear, acaba mexendo com a própria ideia do conceito da viagem no tempo, né? E talvez a gente descubra a origem do Adam a partir disso. Essa também é a minha aposta. A gente vai saber quem é o Adam ou como o Jonas virou o Adam, se é que é o Jonas mesmo. Mas no finzinho, eu acho que é o Jonas mesmo, né? Acho que eles não vão dar esse truque no final. Mas enfim, tem várias outras questões em aberto, né? Talvez a Hannah volte no passado e seja a senhora do lago. Lembra daquela história da mulher que puxa as pessoas para baixo, que o Jonas com a Marta estão na beira do lago e encontram uma medalhinha? Parece que a atriz que faz a Hannah tirou uma foto no Instagram que ela está usando aquela medalhinha. Várias outras questões aí estão em abertas, várias teorias estão rolando, que talvez existam dois Mikkels, que... Enfim, tem muita coisa, né? O legal do Dark, eu acho, desse tipo de série é justamente estimular essas teorias, né? E, aparentemente, eles vão conseguir concluir tudo mostrando que passado, presente e futuro é tudo igual, né? Vamos torcer para que Dark termine tão bem quanto começou. Já já ela está no ar e semana que vem eu estou de volta para explicar o que aconteceu, se é que eu vou ter capacidade para isso. Beleza? Até.